A paz do Senhor. Eu quero agora falar uma palavra de Deus ao seu coração. E primeiramente eu gostaria que você que está ouvindo abrisse o seu coração e creia que Deus tem algo a falar a você, amém? Eu quero te convidar a ler juntamente comigo uma passagem que se encontra no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 1 e no versículo 45, que diz assim: Filipe foi procurar Natanael e disse: Achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei, e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Natanael perguntou: E será que pode sair alguma coisa de boa de Nazaré? Venha ver, respondeu Filipe. Essa passagem é muito interessante, e principalmente quando a gente reflete a respeito do contexto histórico dela. Naquela época, na época em que foi escrito essa passagem, não haviam universidades, não haviam faculdades. Então, quando você queria aprender mais a respeito de algo, quando você queria se aplicar mais em um determinado conhecimento, você procurava mestres, pessoas que eram muito entendidas daquele assunto, e aí você se tornava como que discípulo daquela pessoa. Então você não apenas tinha um cronograma de dias que você se encontrava com essa pessoa e você ia lá e você tinha um aprendizado e você ia embora, mas você passava dias com ela, às vezes você fazia viagens com essa pessoa, então era natural que você não apenas aprendesse sobre aquele conhecimento que inicialmente você estava interessado, mas enfim, você aprendesse com o exemplo de vida daquela pessoa, e nesse exemplo não é diferente. Existem dois personagens aqui nessa passagem, que são Filipe e Natanael, e esses dois eram discípulos de João Batista. João Batista a gente conhece muito bem, ele era um grande mestre, era considerado um rabi, né? Alguém que tinha muito conhecimento, e não só pessoas que queriam aprender sobre Jesus vinham atrás dele, mas governadores, pessoas de poder, pessoas que tinham um grande poder aquisitivo, vinham pedir conselhos a ele, vinham pedir orientações a ele e obedeciam essas orientações. Então, João Batista era alguém que atraía muitas atenções. Então, muitas pessoas acompanhavam ele e muitas pessoas iam ao encontro dele por conta de muitas dúvidas e questionamentos que João Batista era capaz de responder. E a gente sabe que João Batista tinha um estilo de vida, tinha um modo de vida muito peculiar, né? Ele se vestia com roupas de pelos de animais, né? Com cinto de couro, ele se alimentava de mel e de gafanhotos. Então, isso também atraía muitas atenções. Ele tinha muita autoridade no falar, muita autoridade no pregar, e isso atraía muitas atenções. E não era diferente com Filipe e Natanael. Eles eram pessoas que seguiam João Batista, que queriam aprender, talvez sobre como ele era sábio, sobre como ele era entendido dos assuntos. Mas acontece que João Batista, mesmo ele, sim, aconselhando as pessoas que vinham após ele, mesmo ele falando e dando orientações, a mensagem principal dele sempre foi anunciar o reino de Deus. Quando ele estava no ventre da sua mãe Isabel, ainda quando ele estava sendo gerado, ainda antes disso, né, já foi profetizado para Zacarias que ele receberia um filho que viria para preparar o caminho do Senhor. Então essa foi sempre a mensagem principal de João Batista, e ele sempre entendeu muito esse papel. Mas as pessoas que o seguiam nem sempre entendiam a respeito desse assunto. João Batista, ele falava sobre muitos assuntos, ele pregava sobre esse Messias que viria, ele pregava sobre esse Jesus que viria libertar o povo de Israel, que viria trazer a salvação, mas nem todos criam. E este era o caso de Natanael. Natanael é considerado até há um teólogo, um escritor, Timothy Keller, que vai falar que talvez Natanael era até um cético, sabe? Alguém que seguia simplesmente alguém sem questionar aquele posicionamento, sabe? Alguém que seguia alguém e não parava para pensar, mas será que eu concordo com isso? Mas será que... Não, ele só seguia. E era o caso de Natanael, porque Natanael, imagina João Batista, ele tinha uma mensagem principal que era anunciar o reino de Deus, uma mensagem principal que era falar sobre a salvação, e esse principal Natanael não cria, porque quando Filipe vem falar: ei, finalmente chegou aquele de quem Moisés falou, aquele de quem os profetas falaram, aquele de quem o nosso mestre, com quem a gente tanto anda, João Batista, anunciou e pregou, finalmente chegou ele. E aí Natanael tem um posicionamento de soberba, sabe, de altivez de espírito, de falar: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E eu acho engraçado a diferença de posicionamento, sabe? João Batista, poucos versículos atrás, a gente vai ver, se você voltar nesse mesmo capítulo, você vai ver o episódio em que João Batista finalmente se encontra com Jesus. Porque João Batista anunciava o reino de Jesus, mas ele ainda não havia se encontrado com Jesus. E quando esse encontro acontece, a primeira coisa que João Batista vai falar para Jesus é:
eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista já tem esse posicionamento de chegar e de já reconhecer que ele era o Messias, que ele era o Salvador, e a única posição que ele tem é se humilhar, e ele vai falar até quando Jesus pede para que ele seja batizado por João Batista, ele fala: Jesus, mas eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos teus pés, quanto mais batizá-lo. Então a gente vê a diferença de quem já amava Jesus, quem falava de Jesus, mas já tinha jardim em seu coração um desejo por Jesus, e de quem, Natanael no caso, ouvia muito sobre quem ele era, ouvia muito sobre o que ele faria, mas não tinha esse amor no seu coração. E muitas vezes esse é o nosso, esse é o meu e o teu posicionamento. Muitas vezes você talvez já ouviu falar sobre esse Jesus, talvez você já ouviu falar muito sobre quem ele é, talvez você tenha algum parente, um amigo que é crente e te fala como é na igreja, te fala enfim, mas só quando você realmente se abre para esse amor, só quando você realmente abre o seu coração para entender desse amor, você pode realmente experimentar quem ele é. Você pode reconhecer a voz dele na tempestade, você pode reconhecer quem ele é. E é engraçado que João Batista tem um coração sensível, sabe? Ele não precisa de muito. Ele não precisa de que Jesus chegue e faça um grande milagre na vida dele para ele falar: finalmente, Pai, tu és o Messias. Isso me fala sobre quando nós estamos em Cristo, nosso coração é muito mais sensível para entender a mão de Deus agindo na nossa vida. Porque quando nós temos um coração soberbo, muitas vezes nós vemos bênçãos acontecendo, a gente vê talvez a gente conquistando emprego, a gente conquistando casas, ou a gente, sabe, Deus nos dando uma família abençoada, a gente vê coisas acontecendo e muitas vezes a gente: não, mas isso é pelo meu esforço, isso é porque eu me dediquei, eu conquistei. E a gente fala: mas Jesus, onde tu estás? E Jesus está fazendo tanta coisa na tua vida e você não percebe, você não tem a sensibilidade para ver Jesus agindo na tua vida, mas é porque você não abriu o seu coração para entender desse amor. Já João Batista não, ele se encontra com Jesus, ele se depara com Jesus e o seu coração já arde. A única coisa que ele pode se fazer é se humilhar aos pés de Jesus, se jogar aos pés de Jesus e crer que ele é o Salvador, que ele tem a salvação. E a gente vai ver nesse mesmo episódio um pouco mais que Natanael, mesmo, sabe, envolvido em soberba, ele decide ir a esse encontro, ele decide acompanhar Filipe e conhecer esse Messias. E eu me lembro também que há um escrito que fala justamente que Natanael, ele era da Galileia. E quando a gente vai estudar ali a história de Israel, Israel tem várias regiões, né? Tem a região da Judéia, onde foi que Jesus nasceu, ali em Belém, tem a Samaria, tem a Galileia, e ali a região da Galileia era uma região muito desprezada. As pessoas falavam que aquela região era uma região atrasada, não era muito desenvolvida economicamente, intelectualmente, então as pessoas tinham esse pensamento da Galileia. E Nazaré, que foi onde Jesus cresceu, era uma cidade dentro da Galileia que era mais desprezada ainda. E Natanael era uma pessoa que veio da Galileia, mas ele se sentiu no direito de menosprezar aquele que era dos seus, sabe? Natanael não veio de uma alta faculdade, uma alta escola de profetas, ele não nasceu em berço de ouro para poder chegar e falar assim: não, eu nasci, não. Ele veio da Galileia, ele estava naquele ambiente, mas justamente porque o fruto dele era mau, porque o fruto dele era de indecisão, ele se acha no direito de menosprezar até os seus irmãos. E eu acho engraçado que quando ele se encontra com Jesus, quando ele se depara com Jesus, Jesus fala assim para ele: este é um homem verdadeiro, um verdadeiro israelita, um homem de coração sincero. Jesus chega para ele com um elogio, sabe, com uma palavra de afeto, com um abraço, com uma recepção calorosa de quem diz: você é bem-vindo em meu lugar. E é engraçado porque nós sabemos que Jesus é onisciente, ele é 100% Deus, mesmo quando ele estava aqui na terra ele era 100% homem, 100% Deus, então ele sabia o que Natanael tinha acabado de fazer, ele sabia que Natanael tinha acabado de duvidar do ministério de Jesus, de duvidar da geografia de Jesus, de onde Jesus cresceu, de onde Jesus veio, e mesmo assim Jesus é capaz de oferecer para ele uma mão estendida. Isso me fala sobre os frutos, sabe? Jesus não é essa não é a primeira vez que Jesus é questionado. Quando Jesus andou pregando por toda Israel, pregou por todas as regiões, e aí ele decide então voltar para a cidade onde ele cresceu, né, Nazaré, e ele talvez com o coração ardendo, ele fala: agora eu vou pregar para os meus familiares, eu saí daqui cedo e eles não viram eu crescendo, mas eu vou trazer para eles uma mensagem de esperança. Talvez Jesus estava animado para fazer milagres naquela região, talvez estava animado para ver as pessoas que acompanharam o crescimento dele serem batizadas, serem curadas, serem transformadas, mas a palavra de Deus vai falar que quando Jesus chega em Nazaré, as pessoas desprezam o ministério de Jesus. As pessoas vão falar: ei, por acaso este não é aquele que estava aqui com a gente, que cresceu? Como ele tem o direito agora de querer vir pregar pra gente, de querer falar alguma coisa pra gente? E a palavra de Deus fala que Jesus, por conta disso, ficou espantado com a incredulidade deles e não fez muitos milagres naquele lugar. Então Jesus estava acostumado a ser questionado. Jesus estava acostumado a ter o seu ministério duvidado pelas pessoas.
Mas acontece que Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia para que ele estava aqui nessa terra. Jesus sabia que ele veio para morrer por nossos pecados e para nos trazer redenção, para nos trazer vida. Então não era o que o homem falava, o que o homem duvidava, o que o homem trazia sobre a vida dele, queria fazer Jesus mudar o seu posicionamento. E muito mais os seus frutos, sabe? Mesmo estando em posição de dúvida, de questionamento, Jesus era capaz de mostrar, chegar para Natanael e elogiar, sabe? E falar, seja bem-vindo em meu lugar. Com essas palavras doces, Jesus está falando com ele, ei, você é bem-vindo aqui. E aí Natanael se espanta, talvez com aquele amor, e fala, como assim você me conhece? Como assim você me conhece? E eu vejo aqui que Natanael tinha um posicionamento de dúvida, sabe? Sobre quem ele era. Ele não era alguém que era seguro de quem ele era e por isso os frutos deles eram ruins. Por isso os frutos deles eram de soberba. Então, quando a gente não sabe quem nós somos, quando nós não sabemos para que nós fomos chamados, nós acabamos ferindo outras pessoas nessa busca, sabe? Mas hoje para ti e para mim, eu quero dizer que a sua identidade é de filho amado de Deus. Jesus sabia que ele era filho amado de Deus e por isso ele é capaz de oferecer a mão, de estender o braço, de falar, ei, eu te amo, você é bem-vindo em meu lugar, não importa se você me desprezou. Mas hoje para mim e para você, Deus tem uma palavra de identidade, de que nós somos filhos amados. E quando nós entendemos quem nós somos em Cristo, eu sou capaz de, mesmo recebendo afrontas, mesmo recebendo dúvidas, estender o amor de Cristo a essa pessoa. Então que você possa abrir o seu coração para ser alcançado por esse amor. Que você possa abrir o seu coração para ser inundado por esse amor. E tenha certeza que isso não vai transformar apenas a sua vida, mas isso vai gerar transformação em você e todos à sua volta. E essa é a minha palavra para a tua vida hoje. Amém?